Vamos lá, pessoal. Então, questões, tabela periódica, começando aí, vou fazer um grupo de questões 1, 2 e 3, tá certo? Então, qualquer dúvida depois, vocês me procurem, a gente pega e bate esse papo, mas vamos checar aí as questões. Então, primeira questão aí, questão da UFES, falando um pouco desse início da tabela periódica. Em 1913, Henry Moseley estabeleceu o conceito de número atômico. Número atômico associado à carga, no caso aí do átomo, ou seja, o número de prótons, verificando que esse número caracterizava melhor o elemento químico do que sua massa atômica. Então, massa atômica do elemento, que é a proposta da tabela antiga, ou das tabelas antigas. A partir dessa constatação, a lei da periodicidade de Dmitri Mendeleev, não esqueça que as tabelas anteriores eram baseadas na massa atômica. O que é que Moseley vai fazer? Vai fazer essa correção, mostrando que as propriedades químicas e físicas eram melhor caracterizadas pelo número atômico e não pela massa atômica. Ganhou um novo enunciado. Muitas das propriedades físicas e químicas, então bora pegar e frisar aqui, que ele também fala das propriedades químicas e ele fala também das propriedades físicas, né? Das propriedades químicas e das propriedades físicas dos elementos químicos. Variam periodicamente na sequência dos seus números atômicos. Antes, essa mesma ideia era colocada baseada na massa atômica e não no número atômico, via tabela de Mendeleev. Com base nessas considerações, então é um bom enunciado aí para você pegar e aprender, perceber essa evolução histórica da tabela periódica e a mudança, uma tabela ou tabelas que falavam da massa atômica, partindo para um novo cenário, que é uma correção que é feita na tabela, que é pensar em número atômico. Mas a alma da tabela periódica, gente, se você pensar assim, qual é a alma de uma tabela periódica? É isso aqui. É você falar da periodicidade das suas propriedades físicas e das propriedades químicas. Com base nessas considerações e comparando-se as propriedades dos elementos químicos rubídio e iodo, é correto afirmar. Perfeito? Então, uma tabela periódica na mão, você vai conseguir fazer essa avaliação aí do rubídio e do iodo. Então, para quem está saindo um pouquinho aí, para a gente pegar aqui a tabela, você vai pegar uma tabela periódica, eu vou jogar a tabela periódica ali no quadro, tá certo? Mas o rubídio é um elemento do grupo 1A e o iodo um elemento do 7A. Então, os dois estão no quinto período, tá? Então, eu vou só ajustar aqui uma tabelinha aqui para a gente pegar e brincar, que eu deixei aqui já pronta. Tá vendo que nosso módulo é chique nisso daí? Então, tá aqui a tabela periódica. Perguntaram, a identidade visual foi pensada exatamente nisso daqui. Então, nós estamos lá no quinto período. Eu tenho aqui primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto. Aqui está o rubídio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o iodo. Um no grupo 1A, outro no grupo 7A. Perfeito, gente? Então, essa é a localização dos dois na tabela periódica. Nós vamos partir agora para as informações que ele vai estar trazendo. Eu vou dar um freeze aqui na tela, tá? Vou manter a tela congelada para a gente pegar eles e vamos respondendo aqui as situações. Então, congelei, volta para a nossa questão e lá vai. Letra A. O iodo é um elemento químico do quinto período da tabela periódica. Perfeito, ele está no quinto período da tabela periódica. Assim, eu boto os períodos para ver. Períodos são essas linhas horizontais. Então ele está aqui no quinto período da tabela periódica. O que mais que ele diz? Que tem maior afinidade eletrônica, porque com a adição de um elétron ao seu átomo absorve maior energia. Primeiro, a afinidade eletrônica normalmente está associada a um receber elétron. E quando você recebe o elétron para organizar a sua eletrosfera, você libera energia. E ele fala em absorção de energia. E assim, mas existem situações de absorção de energia? Sim, a gente vai ver uma questãozinha mais lá para frente, que ele vai mostrar gases nobres com afinidade eletrônica, e nesse processo de afinidade eletrônica associado aos gases nobres, você fornece um elétron para ele, ao invés de você organizar, você desorganiza. E quando você desorganiza, você precisa absorver energia e não liberar energia. E alguns elementos do grupo A também têm eletroafinidade positiva. Então, um caso deles, por exemplo, é o magnésio. Então, ter eletroafinidade positiva significa que você tem um ΔH positivo para a energia eletroafinidade.
E ter eletroafinidade positiva significa que você não vai liberar energia, você vai ter um processo de absorção de energia. No caso aqui, o rubídio tem um comportamento padrão, ele vai ter uma eletroafinidade bastante baixa, mas não um processo de absorção, mas um processo de liberação. Perfeito? Continuando. O rubídio e o iodo possuem propriedades semelhantes porque pertencem ao mesmo período. Eles pertencerem ao mesmo período, isso é verdade, mas eles são de grupos. No caso, como esses grupos são grupos A da tabela periódica, então eu posso chamar de família. O de cá faz parte dos metais alcalinos e o de cá faz parte dos halogênios. São famílias diferentes, e se são famílias diferentes, eles são quimicamente diferentes, apresentam características químicas ou propriedades químicas diferentes e não semelhantes. Olha o que ele vai dizer agora. Letra C. O raio do íon I menos, ou seja, o íon iodeto. Então vamos analisar o raio do iodeto. É mais que ele fala. E o ponto de fusão do iodo são respectivamente maiores do que o raio do rubídio mais e o ponto de fusão do rubídio. Então bora pensar aqui só uma coisa, pessoal. A comparação de raio iônico normalmente é feita com isoeletrônico. Então quando você tem que pensar muito é porque é feito com isoeletrônico. Mas veja a ideia, eles não são isoeletrônicos. O rubídio vai perder um elétron, então o parâmetro de comparação dele, ao perder um elétron, ele perde uma camada inteira. Então ele ficaria com o mesmo número de camada desse gás nobre que está aqui. Deixa eu só olhar qual é esse gás nobre que está aqui. Ele é o criptônio. Então ele ficaria com o mesmo número de camadas do criptônio. Veja, se o iodo ganha um elétron, ele vai vir para cá. Ele ficaria com o mesmo número de camadas do xenônio. Eles não são isoeletrônicos. E como eles não são isoeletrônicos, não cabe aquela ideia de você ficar comparando quem ganhou, quem perdeu, como é que ganhou, quem perdeu. Eles não são isoeletrônicos. Então a análise é uma análise bem simples. O xenônio tem um raio maior do que o criptônio, então a gente vai imaginar que o íon iodeto, isoeletrônico do xenônio, ele tem um raio maior do que o rubídio mais. Por quê? Porque ele é isoeletrônico do criptônio. Volto a repetir. Se você tivesse dois isoeletrônicos, eles fossem isoeletrônicos entre si, aí você ia fazer o quê? Já que eles têm a mesma quantidade de elétrons, eu vou olhar para quem tem maior carga nuclear, porque quem tiver maior carga nuclear vai fazer esse raio diminuir. Eles não são isoeletrônicos. Então, como eles não são isoeletrônicos, veja quem é que tem mais camadas quando você compara gases nobres que são isoeletrônicos a cada uma dessas espécies aqui. Resultado, a gente chega à conclusão que o iodeto tem um raio maior do que o rubídio mais. Isso aqui está verdadeiro. Então o raio iônico do iodeto é maior do que o do Rb+. Agora vamos lá, ponto de fusão. O ponto de fusão na tabela periódica, ele cresce na direção do tungstênio. Bora botar o tungstênio. Assim, não vou nem botar onde é que está o tungstênio aqui certinho, tá? Ele cresce para cá, perfeito. Ele cresce aqui para baixo, perfeito, mas ele cresce aqui para cima. No grupo 1A e 2A, ele cresce para cima. Aí o aluno vai falar assim, poxa, eu não vou conseguir então ter uma relação de quem é. Os dois são sólidos, e que é um metal sólido, e o iodeto é um ametal sólido também. A gente tem aqui, só para a gente não esquecer, eu tenho o flúor que é gasoso, eu tenho o cloro que é gasoso, eu tenho o bromo que é líquido e eu tenho o iodo que é sólido. Então os dois são sólidos. E ele diz que o iodo, cadê? O ponto de fusão maiores que o do rubídio e o ponto de fusão do rubídio. O aluno então ficaria aqui nesse problema. O de cá está diminuindo, mas eu não sei qual é esse. O de cá está aumentando e eu também não sei que é esse. Então nós estamos aí com um problema para fazer, porque a gente não tem essa referência de qual deles seria maior. Então vamos olhar as outras, a gente vai ter que apelar, né, para tentar trabalhar com a eliminação das outras e marcar essa, porque você não tem a obrigação de saber quem é que tem maior ponto de fusão do iodo e do rubídio, uma vez que eles estão no mesmo período e o processo de crescimento, eles estão nas pontas, né? Então fica complicado você pegar e avaliar isso daí. O raio covalente do iodo é maior do que o do elemento químico rubídio, porque o átomo desse elemento químico tem maior número de camadas. Primeira coisa, já está errado, porque ambos têm 5 camadas.
O raio atômico ele cresce na direção dos metais. Então o raio do rubídio é maior do que o raio do iodeto, ainda que eles tenham o mesmo número de camadas. A gente pegou e já fez essa avaliação. Quando você compara as duas eletrosferas e a quantidade de camadas é a mesma, então eu passo a olhar o núcleo. Olhando o núcleo, a gente entende que o de cá tem menos prótons do que o iodo. Como o rubídio tem menos prótons do que o iodo, a atração a essa eletrosfera é uma atração menor. Como a atração é menor, o raio é maior. Perfeito? Então a letra D já foi. Se a letra E estiver errada, então a gente entende que aquela questão do ponto de fusão já se ajusta. A energia de ionização do rubídio é maior porque é mais fácil, é mais difícil tirar um elétron do átomo de rubídio gasoso do que do iodo nas mesmas condições. Ora, a energia de ionização está associada ao raio. E como a gente acabou de ver, o raio do rubídio é maior. Se o raio do rubídio é maior, então a gente consegue arrancar esse elétron com maior facilidade. Gabarito, então, letra C. E a segunda parte a gente consegue matar por eliminação das outras alternativas. A gente inclusive vê que a letra D e a letra E, elas são praticamente correlatas. Elas estão falando das mesmas situações. Tudo beleza? Então, vamos agora para a questão 2. E mandar brasa. Deixa eu só tirar aqui do freezing, apagar aqui, para a gente voltar para a nossa questão. Todo o conhecimento acumulado no século XVIII sobre o comportamento dos elementos químicos acabou chamando a atenção de vários cientistas. A gente já pegou a primeira questão, falando de uma situação já praticamente final, ela volta agora para a gente conhecer um pouco da história. Chamando a atenção de vários cientistas para a semelhança das propriedades de certos grupos de elementos. Essa constatação gerou várias tentativas de classificar os elementos em função dessa semelhança de propriedade. Surgiram então, em ordem cronológica aí, as tríades de Oppenheim, o parafuso telúrico de Champ-Courtois e as oitavas de Newmans. Mas a melhor tentativa de classificação foi feita em 1868. A gente viu que a de Moseley estava em 1913. Melhor tentativa foi a classificação foi feita em 1878 pelo químico russo Dmitry Mendeleev. Sua classificação agrupava os elementos conhecidos. A gente consegue pegar lá atrás e resolver isso daqui. Na ordem alfabética dos seus nomes, não. Na ordem crescente de seus números atômicos, não. Há uma tendência de marcação muito grande nessa daqui. Então a pessoa precisa juntar o que ela aprendeu na questão anterior com essa questão aqui e matar. Na ordem crescente de massas atômicas, perfeito. Na ordem crescente da reatividade química, não. E na sua ordem crescente de carga nuclear, não. Porque essa carga nuclear seria a mesma coisa do número atômico. Então, gabarito aí, letra C, e a gente parte para o H, essa questão bem rapidinha aí, a 2. Mas entender a 2 é importante você compreender o que aconteceu na questão 1. Volta na questão 1, que a teoria associada ao enunciado já te ajuda a resolver. Vamos para 3 e fechar esse primeiro grupo aí de questões. Ordem de reatividade de alguns elementos químicos. Então ele mostrou aí a reatividade de alguns elementos químicos. Essa reatividade crescente estaria oposto a uma coisa que o Enem gosta de falar, alguns vestibulares também, que é a nobreza. Então a gente teria uma nobreza crescendo para o outro lado, ou seja, a nobreza está associada à dificuldade de ter essa reação. Por isso que a gente fala em gases nobres têm dificuldade de reagir. Então os metais nobres estão para lá e você tem uma reatividade maior aqui no grupo 1A e no grupo 2A, principalmente. Os eletroeletrônicos, a exemplo de computadores, tablets, celulares fabricados e utilizados nos Estados Unidos e em países europeus, quando descartados, são enviados para países africanos como Gana, Egito, Nigéria, Quênia e para a Ásia, onde serão reaproveitados ou decompostos para a retirada de metais. A exemplo da prata e do cobre, entre outros. Vamos mais. Em Agbogblosh, periferia de Accra, capital de Gana, existem montanhas de carcaça de computadores, TVs, fotocopiadoras, DVDs, celulares que chegam em caminhões vindos de regiões portuárias da cidade e transformam a região em um dos maiores lixões de eletrônicos do planeta. Considerando as informações do texto e a ordem de reatividade e a posição dos elementos químicos na tabela periódica, é correto afirmar. Então, bora ver aqui
Se a gente precisar voltar lá em cima para aquela tabela, a gente volta. Se a gente precisar consultar a tabela periódica, a gente volta. Vamos trabalhar aqui. Primeiro, o contato da prata metálica com ácidos utilizados na limpeza dos materiais leva à liberação de gás hidrogênio, uma substância tóxica. Então ele está dizendo que a prata, deixa eu botar aqui, a prata metálica reage com um ácido, que a gente vai chamar aqui de HX, produz AgX e vai produzir o que? H2. Bora imaginar aqui essa situação. Para que isso acontecesse, eu vou voltar aqui, eu precisaria de que o hidrogênio ele fosse menos reativo do que a prata. É aquele processo de deslocamento, simples troca ou deslocamento. Então a gente, com qualquer ácido, a gente conseguiria fazer esse tipo de reação. Vou botar aqui uma reação só para vocês observarem. Então aqui eu tenho ferro e tenho aqui HCl. O que é que vai acontecer? Como o ferro é menos nobre do que o hidrogênio, acontece que o ferro então vai oxidar mais fácil do que o hidrogênio. Ferro zero não está oxidado, hidrogênio está oxidado. Como o ferro tende a oxidar mais fácil que o hidrogênio, o ferro assume essa posição aqui, e olha quem aparece aqui, o hidrogênio então vai reduzir. Nós temos uma simples troca ou deslocamento. Quando você compara cobre, mercúrio, prata, ouro, eles são mais nobres, né? Eles têm essa capacidade de resistir a ataques ácidos. Pelo menos ácidos comuns. Aqui não, os de cá, isso não aconteceria. Isso aqui aconteceria. Então, o que é que a gente tem na letra A? O contato leva à liberação de gás hidrogênio. Falso. E outra coisa, o hidrogênio, gente, colocar ele como tóxico, a gente poderia botar como inflamável, como combustível. Tóxico é meio complicado, mas já matou lá na primeira parte da questão. A queima de plástico, que envolve os fios de cobre, para extrair o metal, é um método adequado de separação, porque ele é inócuo ao ambiente. Quer dizer que queimar plástico agora é uma situação que gera, né, através de separação, um processo viável, porque ele é inócuo ao ambiente. Falso. A gente não vai fazer isso aí, porque muitas vezes você vai dar, imagine que esse plástico seja um PVC. E o PVC contém o quê? Cloro. E o processo de combustão vai fazer o quê? Gerar ácido clorídrico, e esse ácido, o HCl, o cloreto de hidrogênio, pode dar o quê? No ambiente. E isso não é nada bom para ele pegar e dizer que essa situação é uma situação inócua. Então eu peguei aqui e coloquei o PVC, mas poderia ser outro plástico que gerasse problema. Inócuo não é. No mínimo aí, se você considerar que ele tem carbono, você vai estar aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Age assim, mas poxa, não seria viável. Inócuo é a palavra que ele utiliza. O cobre é um elemento químico de maior reatividade no seu grupo periódico. Cuidado, viu, gente? Grupo periódico é grupo vertical. E é utilizado em circuitos eletrônicos devido à sua ductibilidade. Vamos matar logo por aqui a situação? O que é que eu tenho, Latrix? Vamos observar por ali. A ductibilidade está associado a você formar fios. Olha assim, ele conduz bem, né? Eu não estou falando de condutividade, estou falando da capacidade de formar fios. Ele é usado em circuito eletrônico, ele consegue formar fios, e esses fios são fios finíssimos. Então dá para utilizar em circuito eletrônico. Se eu quisesse fios mais finos ainda, eu poderia utilizar o ouro, que é mais dúctil do que o cobre. Aí ele fala que é um elemento de maior reatividade do grupo dele. Bora olhar quais são os elementos do grupo do cobre, pessoal. Eu tenho cobre, eu tenho prata e eu tenho ouro. Realmente, se você olhar aquela fila que está lá em cima, não vou mexer aqui para que a gente não tire da posição, mas se você olhar a fila, ele mostra que o cobre é menos nobre do que a prata, que é menos nobre do que o ouro. É uma maneira fácil de você não esquecer isso daqui, ó. O cobre, quando você combina ele com o estânio, você forma bronze. Então, se a gente pudesse olhar para isso, está aí as 3 medalhas. Qual é a mais nobre, né, das medalhas? A de ouro. O ouro é mais nobre do que a prata, que por sua vez é mais nobre do que o bronze. Então ele fala que é o mais reativo
do seu grupo, isso é verdadeiro, e ele é utilizado devido à sua ductibilidade. Eu tenho que formar fios nesse circuito, então isso é o quê? Verdadeiro. É óbvio que não adianta ser só dúctil, ele precisaria o quê? Ter uma condutividade também, mas até aí, opa, nem olhei as outras, mas vamos olhar. A incineração dos envoltórios plásticos de computadores e de TVs reduz a poluição ambiental porque libera apenas gás carbônico e água para a atmosfera. Ele está considerando que esses plásticos seriam formados apenas por carbono e hidrogênio. Muitos plásticos, olha que coisa interessante, a gente falou lá do PVC e essa letra faz exatamente alusão a ele. Libera apenas isso. Não, a maior parte dos plásticos que estão utilizados como envoltório de fios são plásticos de PVC, que tem cloro. Então não vai liberar apenas gás carbônico e água. Vai ser uma questão mais complexa daqui. É uma questão mais complexa, ela começa a trabalhar com situações ambientais também. E você aí que vai fazer provas do Enem, você precisa saber fontes de poluição. Então isso aqui está falando de uma fonte de poluição? Tá. Então, por favor, guarda essa informação aí, porque ele está trazendo para a gente fontes de poluição. Eu preciso saber de onde é que o poluente vem. Você começa a pegar essas coisas aí, resolvendo questões também. O uso do cobre e da prata na confecção de eletroeletrônicos está associado à maior tendência desses metais cederem elétron quando comparado aos alcalinos. Pelo amor de Deus! Os metais alcalinos, ele botou aí inclusive uma fila de reatividade, ele só não disse qual era o tipo de reatividade que estava acontecendo. Mas o aluno que tem uma noçãozinha disso, sabe que os elementos do grupo 1A, 2A e o próprio alumínio, eles têm uma grande tendência de perder elétrons. Gersinho, 1A, 2A e alumínio me fez lembrar a eletrólise. Perfeito! Quando você vai fazer uma eletrólise aquosa, o H+, ele sempre recebe elétrons na frente desses elementos que estão aqui. Por que o H+ recebe elétron mais facilmente do que esses elementos que estão ali? Porque a capacidade dele de receber elétron é maior, o potencial de redução deles é maior. São elementos que têm tendência a perder elétrons e não elementos que têm tendência a ganhar elétron. Então ele bota ali o cobre e a prata, né, com maior tendência de ceder elétron do que os alcalinos, está completamente falso. A gente então vai para a resposta corretíssima, a letra C da questão 3.